Bom, pessoal, vamos seguindo agora a prova do SUS São Paulo, parte 2, Clínica Médica. Eu sou a professora Thaís Tanuri e vou fazer essa sequência com vocês. Vamos agora para a questão 11. Uma idosa de 78 anos de idade, diabética, hipertensa e dislipidêmica, dirigiu-se ao pronto-socorro com queixa de tontura contínua e espontânea iniciada no dia anterior, com bastante náusea associada. Ela realizou uma tomografia de crânio que não apresentou alterações isquêmicas ou hemorrágicas. Com base nessa situação hipotética, vamos assinalar qual que é a alternativa correta. Quando a gente vê essa questão 11, a gente tem que destacar alguns pontos que foram apresentados pela banca. Uma paciente de 78 anos de idade, que apresenta uma tontura contínua e espontânea iniciada um dia antes da ida dela ao pronto-socorro, com náusea. Ela fez uma tomografia de crânio. Essa tomografia, até o momento, não tem alteração. Lendo então as alternativas que a banca colocou. Letra A. A paciente provavelmente apresenta um quadro de labirintite aguda sem sinais de alarme, podendo receber alta para casa com Cinnarizina e Dramin. Letra B. Em pacientes idosos com alto risco cardiovascular, o padrão contínuo e não provocado de tontura deve ser investigado com ressonância magnética de crânio. Dado o tempo de evolução, caso fosse um acidente vascular encefálico, já se observariam lesões isquêmicas na tomografia. O diagnóstico mais provável é vertigem postural paroxística benigna. Dado o tempo de evolução, caso fosse um AVC, já se observariam lesões isquêmicas na tomografia. O diagnóstico mais provável é neurite vestibular. E a última alternativa, letra E. O quadro sugere doença de Meniere, mas deve haver internação, para que se descartem outras possibilidades, como acidente vascular encefálico. Olhando bem essa questão, gente, vamos pensar o seguinte. Idosa que está apresentando uma vertigem nova, uma tontura, alguma manifestação clínica nova e persistente, é sim um sinal de alarme. Então, a gente não pode pegar e avaliar como se o paciente não tivesse apresentando esses sinais de alarme. Então, letra A, ignora. Idoso com sintoma de tontura recente tem sim um sinal de alarme, até que se prova o contrário. Letra C, ela colocou pra gente que o diagnóstico mais provável é de vertigem paroxística benigna. Mas é o seguinte, esse indivíduo, pelo que a gente tem, de dados do enunciado, não começou a apresentar essa tontura por movimento rotacional da cabeça. Não foi uma coisa que aconteceu e parou. Esses dados que eu comentei são característicos de VPP. Então, a gente exclui. Letra D, que fala que o diagnóstico mais provável é neurite vestibular. E comenta também que se pelo tempo de evolução, se fosse um AVC, a gente já teria alterações na tomografia. Na verdade, não. Toda vez que a gente observa que tem alguma situação que a gente apresenta uma vertigem grave, de forma mais acentuada e debilitante, a gente pode lembrar da neurite vestibular. E ela é diagnóstico diferencial de AVC, mas ele precisa ser descartado ativamente. E a tomografia, como é que ela entra nessa, Quando a gente pensa em queixas de tontura, vertigem, a gente tem que lembrar de AVC de fossa posterior, coisa que a tomografia não vê legal. Então, só o fato da tomografia dessa paciente estar normal não me faz excluir essa possibilidade. Quando a gente olha a letra E, falando da doença de Meniere, diz que uma das causas menos prováveis é AVC. Como eu já comentei anteriormente, claro que não, a gente precisa ter certeza de que não se trata de um ataque isquêmico. E a doença de Meniere, se ela fosse um exemplo nessa situação, deveria ter mais dados aqui na nossa questão, comentando de hipoacusia, plenitude auricular, de zumbido. Então, também podemos riscar a letra E. O que sobra pra gente? Uma coisa bem óbvia. Em pacientes idosos com alto risco cardiovascular, idoso, diabético, hipertenso, dislipidêmico, alto risco cardiovascular. Com padrão contínuo e não provocado de tontura, deve ser investigado com ressonância de crânio. Por quê? Dessa forma, eu vou conseguir pegar a fossa posterior e vou tentar saber se trata mesmo de uma isquemia. Então, aqui, nossa resposta, como eu já comentei,
Letra B. Letra A, incorreta, pois a suspeita de vertigem periférica se dá quando a paciente apresenta tal sintomatologia desencadeada pela movimentação da cabeça e ocorre por período rápido e em fases, como eu já falei com vocês. A letra B, ela vai estar mais correta, pois o exame físico pode auxiliar na confirmação. Pode, a gente vai falar disso no mapa mental a seguir. Mas é recomendado a realização da ressonância para quando aquele indivíduo ele tem esses fatores de risco cardiovasculares presentes. A letra C, ela está incorreta, porque a tomografia ela pode não mostrar também o isquemia de fossa posterior, então tem que fazer ressonância. D e E incorretas, porque as doenças que foram citadas estão faltando alguns dados, não é o que ele está querendo na banca. Vamos então falar, gente, de síndromes vestibulares. Ponto super importante quando a gente vê um caso de tontura numa questão. Avaliar a cronologia, presença de gatilho. Por que começou, quando começou, o tempo que está durando. Quando eu penso em uma vertigem posicional paroxística benigna, eu vejo um ataque recorrente associado à posição da cabeça. Aquele paciente girou, ficou com aquele sintoma. Ela é episódica e desencadeada, como eu comentei anteriormente. Neurite vestibular. Ela é uma vestibulopatia unilateral, ela é aguda, espontânea e debilitante. E a gente faz um diagnóstico diferencial de AVC também. Labirintite propriamente dita, disfunção vestibular do labirinto, ela é aguda e desencadeada, então tem um fator causal bem claro, isso deveria estar na questão se eles queriam colocar como labirintite, e é uma vertigem rotacional ou linear. Doença de Meniere, ataques episódicos espontâneos, apresentando também plenitude auricular e zumbido. E tem mais um detalhe, doença de Meniere, os pacientes costumam ser mais jovens, 40, 45 anos. Coloquei essa tabela aqui, esse quadro, que é super importante. Lembra que na resposta eu disse para vocês que a gente tem que usar o exame físico para auxiliar nessa pesquisa diagnóstica, pensando em vertigem central ou vertigem periférica? O HINTS ajuda muito nisso. HEAD, que é quando a gente vai pedir para o paciente fazer um movimento da cabeça e observar se os olhos vão acompanhar ou não. IMPULSE, Nystagmus, Test of Skill. Ou seja, eu vou pedir para aquele meu paciente olhar para um ponto fixo e fazer movimentação, eu vou ver se tem nistagmo ou não, eu vou pedir para ele fazer uma movimentação de cabeça e vou observar como é que vai ser a visualização dele, vou pedir para ele tampar um olho e eu vou observar se vai ter alguma movimentação ocular para cima ou para baixo, então essa movimentação tem que ser vertical, tampando assim, né, ambos os olhos. Quando eu vejo isso, eu vou fazer aquela dicotomização, é uma vertigem periférica, uma vertigem central. Então, o HINTS ajuda muito para diagnóstico diferencial. Porém, casos de alto risco cardiovascular, mandatório a gente fazer ressonância.